Olá, povo querido da Paróquia São Luís Gonzaga de Iomerê. Olá a todos os que nos acompanham em nossas memórias e histórias de fé. Estamos começando o mês de agosto, que tradicionalmente no Brasil, há quase 40 anos, é o mês vocacional. E as vocações em nossa paróquia têm um papel, têm uma importância muito grande. Como nós já ouvimos nas histórias e memórias passadas, foi a convergência de desejos vocacionais que fez com que nossa paróquia surgisse. O povo daqui, o povo de Iomerê, um povo de muita fé, desejava ter a presença dos sacerdotes, do atendimento pastoral mais próximo, mais intenso. E ao mesmo tempo os padres camilianos que desejavam então encontrar um lugar para constituir um seminário a fim de fomentar as vocações religiosas e vocações sacerdotais. Portanto, a temática vocacional é muito profunda, muito próxima, muito presente em nossa paróquia, como aliás deve ser em todas as paróquias, em todas as comunidades cristãs. Cada comunidade uma nova vocação, um projeto vocacional que ainda estamos vivendo, que devemos continuar buscando e cuidando. Porém, para este ano nós temos durante o mês de agosto, uma proposta vinda da CNBB para rezarmos pelas vocações com o tema Amados e Chamados por Deus, e o lema tirado do profeta Isaías: És precioso a meus olhos, eu te amo. De fato, na origem das vocações, na origem do chamado, está o amor de Deus, que primeiro nos dá vida, que nos coloca neste mundo para cuidar da sua obra, cuidar da criação, e que vai nos dando também missões, vai nos dando tarefas específicas. No dia de hoje, então, nós queremos, nas nossas memórias, recordar, em sintonia com o mês vocacional, o ministério ordenado. A primeira semana, o primeiro domingo do mês de agosto, é geralmente dedicado, então, à oração pelo ministério ordenado, os diáconos, os padres e os bispos. Porém, nós queremos, de maneira especial, olhar nas nossas memórias para uma figura, para a figura do padre e, mais especificamente, então, na vida de nossa paróquia, a figura do pároco. Dia 4 de agosto é o dia de São João Maria Vianney, conhecido também como Cura-d'Ars. Cura é o mesmo que pároco. A palavra cura é usada sobretudo em espanhol, mas em alguns contextos também é usada então como pároco. Antigamente, nos inícios da paróquia, o pároco, aquele que era o responsável pela paróquia, se chamava de vigário. Muitas pessoas ainda têm bem presente essa expressão, lembram então dos primeiros vigários de nossa paróquia. A palavra vigário significa aquele que está no lugar, aquele que faz as vezes de. E no caso a ideia era que o vigário paroquial, o vigário da paróquia, estava ali agindo, fazendo as vezes então do bispo, que é aquele que tem a responsabilidade primeira pela pastoral, pela evangelização numa diocese, numa igreja particular que reúne várias dioceses, numa igreja chamada também local. São terminologias próprias da organização da nossa igreja. Mas a palavra cura, então voltando, o Cura-d'Ars, ela tem origem latina, na mesma origem da palavra cuidado. Curar e cuidar são termos que têm a mesma origem no latim. Então, no caso da vida paroquial, da comunidade, do cuidado das igrejas, significa então aquele que tem o cuidado pastoral. O pároco é aquele que recebe o cuidado pastoral de alguma igreja. E o Cura-d'Ars, São João Maria Vianney, recebeu o cuidado pastoral dessa cidade de Ars, na diocese de Belém. Ele nasceu na França no ano de 1786 e teve muitas dificuldades para se ordenar sacerdote, mas conseguiu superar todas. Muitas dificuldades, inclusive, com os estudos, mas ele superou e quando chegou na paróquia lá de Ars, ele promoveu a vida cristã de maneira admirável, uma pregação muito eficaz, sem discursos grandiosos, mas discursos baseados no testemunho, na vivência, na sua própria vivência, então promoveu a mortificação, a oração, a caridade e revelou-se um grande confessor. É um dos aspectos que marcam também a vida
de São João Maria Vianney é a sua dedicação, o seu zelo, né, o seu cuidado pela administração do sacramento da penitência, levando então as pessoas à mudança de vida, à conversão e à transformação. Retornando, né, às memórias de nossa paróquia, então, o cuidado pastoral, né, da paróquia de Iomerê foi confiado ao longo desses mais de 80 anos, né, a vários párocos. Nós tivemos 16 párocos no total, incluindo também que estou atualmente nessa função. Então, 16 párocos a paróquia de Iomerê já teve até hoje. E no caso, né, por ser uma paróquia confiada à ordem camiliana, então, na verdade, os párocos são escolhidos, né, pelos responsáveis da ordem camiliana. Quando a diocese, né, faz um acordo, enfim, com alguma ordem religiosa, o cuidado pastoral, né, na verdade, é confiado à ordem, né, confiado à congregação, à ordem, aquela instituição religiosa, que vai então escolher os párocos. Então, ao longo desses 80 e tantos anos, a ordem camiliana escolheu então 16 párocos para estar aqui. Mas como nós sabemos, não foram apenas os párocos, né, que estiveram na paróquia, também os padres do seminário sempre ajudavam, né, juntamente com o pároco havia sempre um vigário paroquial. Então, na nossa paróquia, houve muito mais do que 16 padres apenas, né, que passaram por aqui. Hoje temos né, o 7º pároco, que passou como 7º aqui, o padre Luiz Gemelli, né, que está ainda conosco e que esteve aqui por 3 vezes. Né? Ele foi o que mais vezes ficou na nossa paróquia. Né? Ele esteve por 3 ocasiões em nossa paróquia e hoje, então, ele vai nos dar um testemunho vocacional, né? Nos vai falar da importância, do valor da vocação sacerdotal, dando, então, o seu testemunho vocacional. Se uma pessoa quer estudar a ser sapateiro, nós já sabemos o que ele vai fazer. Vai fazer chinelo, bota, sapato, etc. Se uma pessoa entra no seminário, vai fazer o quê? Bem, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, dizia Jesus. Para ser perfeito como o Pai do céu, como é que é possível? Jesus nos dá uma resposta. Se queres ser perfeito, vai, venda tudo que tem, distribua entre os pobres e vem comigo e terás um grande tesouro no céu. Mateus 19, 21, Marcos 10, 21. Quer dizer, para ser perfeito, como perfeito é Deus, nós temos que nos desapegar de tudo e ter pela frente apenas um único tesouro. Jesus não era um professor que chega numa classe, dá a sua aula e vai embora. Ele era um mestre. Ele vai e escolhe entre o povo algumas pessoas especiais e pede que deixem tudo e venham viver com ele. Vejam o que ele faz, aprendam o que ele ensina, de tal sorte que, assim que ele se afasta e volte ao Pai, alguém continue o trabalho dele, exatamente como ele fazia. E, diz a Sagrada Escritura, quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna. Ora, eu nunca vi Jesus Cristo. Também eu nunca vou vê-lo nesse mundo. Então, como é que fica a minha situação? É que Deus escolheu alguém, especialmente no meio do povo, para que seja verdadeiramente esta figura de Jesus no meio do povo. Que São João Vianney, patrono do sacerdote, que nós estamos comemorando, diz: quem vê o sacerdote deve ver Jesus Cristo. E Lacordaire, quando viu São João Vianney no confessionário lá de Ars, o jeito como ele atendia,
os pecadores arrependidos, ele voltou para casa dizendo: eu vi Deus no confessionário de Ars. Ele não viu Deus, mas viu uma pessoa que atuava exatamente como Deus. São João Vianney. E que São Paulo diz: todo sacerdote é escolhido, tirado do meio do povo, revestido dos poderes de Deus e devolvido ao povo. Carta aos Hebreus 5:1. Aos que tinha escolhido, Deus predestinou a serem a imagem viva de Jesus Cristo. Carta aos Romanos 8:24. E São Pedro diz: Senhor, nós abandonamos tudo e te seguimos. E Jesus dizia: venham comigo. João 1:39. Segue-me. Lucas 2:27. Isto ele fez com os apóstolos. E o que eles deviam ser? Memória viva do modo de viver e de existir de Jesus Cristo. Quem me vê como um sacerdote, ele deve dizer: Jesus Cristo era assim, porque eu estou ocupando o lugar dele. Para isto que o Cristo me separou dos demais meninos, estudei numa escola de apóstolos, quer dizer, separado, e aquela pessoa que me guiava no seminário também era chamado de mestre, como Cristo era chamado de mestre, não professor. Professor da aula vai embora. O mestre quer que o aluno acompanhe, veja como deve viver. Memória viva do modo de viver e existir de Jesus Cristo. Guardem bem, memória viva. Vós sois um só em Cristo. Primeira carta aos Coríntios 11:1. Quem vê o sacerdote deve ver Jesus Cristo, diz São João Vianney. Os primeiros escolhidos, os primeiros padres, foram os apóstolos. E eles fizeram, depois que o Cristo voltou ao céu, fizeram justamente as mesmas coisas, viveram exatamente como Jesus Cristo. Quer dizer, o Cristo foi embora, alguém tocou a obra dele para frente exatamente como ele fazia. Porque Jesus veio salvar toda a humanidade. Não só os judeus que viveram na época dele. Veio salvar toda a humanidade. Se eu soubesse que Cristo não me salvou, eu viveria desesperado. E quem é o meu Salvador? Quem é que ocupa esse lugar de sacerdote? Que o Pai do céu dizia: quem vê Cristo nele vê. Quem vê Cristo nele vê, né, se salvará. Eu ressuscitarei no último dia. Eu não vejo Cristo. Então eu preciso urgentemente procurar alguém que viva exatamente como Jesus. E este é um papel bonito que Deus confia ao sacerdote, que São Paulo dizia de uma forma quase sacramental: é Cristo que vive em mim, segundo os Coríntios 13:3. Eu vivo, mas não eu. É o Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Quem me vê, vê Cristo. Se eu não viver como Cristo viveu, eu estou falhando, estou traindo a missão que o Cristo me confiou, como fez Judas. Quem pertence a Cristo deve viver como Cristo viveu. 1 João 2,6. A ideia que eu faço de Jesus Cristo não é aquela de alguém que viu Jesus Cristo como os apóstolos. Eu nunca vi. A ideia que eu faço de Cristo
É vendo como as pessoas se comportavam, viviam como Cristo. Daí eu formo uma ideia dele. Verdadeiramente, diz o Santo Padre o Papa João Paulo II, verdadeiramente a vida consagrada constitui a memória viva, a forma de existir e atuar de Jesus Cristo como palavra que se fez homem face ao Pai e aos irmãos. Deve ser uma memória viva da forma de existir e de atuar de Jesus Cristo. Se nós tivermos uma vida consagrada, em que as pessoas vivem exatamente como Jesus Cristo, você acha que Cristo vai deixar de faltar vocações? Se faltam vocações, é porque tem alguma coisa aí que não funciona. Nós temos várias formas de ter uma ideia de uma pessoa. Pelas imagens, por exemplo, imagem de gesso, imagem de bronze, de madeira. Mas são imagens mortas, ajudam pouco. Suponha que uma dessas imagens desça do altar e passe a viver conosco durante um mês. Esta imagem de Jesus, que vivesse durante um mês no ambiente onde nós vivemos, quanta coisa maravilhosa não aconteceria. E isto vai acontecer? Não vai não. Porque esse agora é o nosso papel. Imagem viva do modo de viver e de ser de Jesus Cristo. Imagem viva. A imagem que está no altar não come, não bebe, não fica doente, não toma remédio, não caminha, não fala, é uma imagem morta. Eu sou uma imagem viva. Eu caminho, ando, falo, faço. Eu tenho que ser exatamente esse caminhar, fazer, viver exatamente como Cristo. Então eu me torno uma imagem viva de Jesus Cristo. Isso é escrito por São João, apóstolo, 10:16. A imagem de Cristo não pode desaparecer no meio do povo de Deus. Nós não somos, sim, empregados, peões, escravos de Deus. Deus não é nosso tio, não é nosso avô, não é nosso padrasto, nosso patrão. Ele é pai. Ora, quando o patrão morre, o escravo, o peão, abandona tudo. Agora, quando o pai morre, a família assume os compromissos deles. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Nós somos, caríssimos, desde já filhos de Deus, mas ainda não sabemos exatamente como seremos. Sabemos, contudo, que quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Cristo. Olha que coisa bonita. Eu estou velho, feio, careca, não importa. O que importa é que um dia eu seja exatamente uma figura de Jesus Cristo. Veremos a Deus face a face e seremos semelhantes a Ele. Mas nós temos que ser agora semelhantes a Ele. Não fazer o papel do diabo agora e depois pensar que seremos iguais a Deus. Vós sois considerados santos, pertencentes à família de Deus. Deus é Pai. E eu tenho que tocar o negócio dele. Efésios 2:40. Pertencemos à raça divina. Atos dos Apóstolos 17:22. Participamos da natureza divina. Se eu queimasse esse livro aqui, eu destruiria o livro.
né? A natureza é aquilo que faz com que a coisa seja aquilo que é. O que faz com que eu seja humano? A natureza humana? A formiga, quando nasce, é formiga também, porque os pais lhe comunicam a mesma natureza. O que faz com que Deus seja Deus é a natureza divina. Ora, se eu participasse da natureza divina, eu me torno semelhante a Deus. E se Deus participasse da natureza, minha natureza humana, ele seria homem como eu. É o caso de Cristo. Cristo assumiu a natureza humana. E na segunda carta de Pedro 1,4 diz: participamos da natureza divina. É aquilo que faz com que Deus seja Deus, está também em nós. Ele infinitamente. E nós participamos disto. Que Santo Agostinho diz: Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Sede imitadores de Deus como filho muito amado que sois. Carta aos Efésios 5:1. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, diz o livro do Gênesis 1:26. Bem, resumindo, se eu sou uma pessoa que vive exatamente como Cristo viveu, o Pai lá do céu olha para mim como olhava para Jesus e diz: olha, meu filho querido, em quem encontro toda a minha felicidade, porque o meu viver é Cristo, eu vivo como Ele. Olha que papel bonito que Deus confiou ao sacerdote. Que pecado que falta vocações. O mundo vai mal porque a figura de Cristo se apagou do mundo. Agora somos nós o rosto de Cristo. Que o Papa João Paulo II diz: vós não deveis dizer que sois de Cristo, mas que vos tornaste Cristo. E o Papa Francisco diz: o rosto de Cristo não deve desaparecer no meio do povo de Deus. E logo mais ele diz: o rosto de Cristo deve ter carne e osso. Quer dizer, o sacerdote. Quem vê o sacerdote deve ver Cristo. Por isso que existe seminário, existe escola apostólica, por isso que a gente deixa tudo para se preparar, ser exatamente aquela figura viva de Jesus que não pode ser apagada no mundo cristão. Bem, por hoje, muito obrigado. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado, então, Padre Gemelli, pelo seu testemunho vocacional, pela sua dedicação à nossa paróquia, né, há tantos anos. Ele chegou aqui em 1964 como pároco, né, e ficou até 67, depois foi de 83 a 88 e de 2006 a 2008. Apenas para que nós tenhamos então conhecimento, né, e saibamos o nome, né, dos outros párocos, nós tivemos então aqui o Padre José Garzotti, que foi o primeiro pároco, de 1935 a 1938. O Padre Antônio Lázari, de 1938 a 47. O Padre Ambrósio Zóia, de 1947 a 1953. O Padre Ângelo Pigato, irmão do Padre Carlos Pigato, de 1953 a 1960. O Padre Jorge Davanzo, de 1960 a 1962. O Padre Albino Doná, de 1962 a 64. O Padre Luiz Gemelli, então, como já dissemos, de 1964 a 67, depois de 83 a 88 e de 2006 a 2008. Também tivemos o Padre Jarci Antônio de Martini, de 1967 a 1977, praticamente então 10 anos. O Padre Ernesto Boff, de 1977 a 1983. O Padre Ângelo Pascoal, de 1988 a 1991.
o Padre Elias José Zago, de 1991 a 2011, o Padre Genimar José Moreto, de 2001 a 2004, o Padre Clair Antônio Kozik, de 2004 a 2006, o Padre Camilo João Munaro, de 2008 a 2011, o Padre Renato Prado de Faria, de 2011 a 2012, e eu que estou então de 2012 até hoje. Rezemos por todos os nossos párocos, por estes que ainda vivem, por aqueles que já estão na casa do Pai, na casa de Deus. Confiemos as nossas orações por todo o bem que eles fizeram, por todo o cuidado pastoral, pelas sementes da fé que eles lançaram e cultivaram em nossa paróquia. E por isso hoje nós estamos aqui recordando as memórias, as histórias de fé, recordando tantos acontecimentos importantes e significativos na nossa vida, na nossa paróquia. Peçamos a intercessão de Cura d'Ars, que ele nos ilumine e nos abençoe. E façamos a oração dedicada então ao Cura d'Ars, para que a sua proteção acompanhe então todos os párocos, todos os padres, todos os ministros ordenados, dando a eles todos grande zelo, grande cuidado pastoral, atenção às pessoas, às necessidades do povo. Deus de poder e misericórdia, que tornaste São João Maria Vianney um pároco admirável por sua solicitude pastoral, dai-nos por sua intercessão e exemplo conquistar no amor de Cristo os irmãos e irmãs para vós e alcançar com eles a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E que pela intercessão de São Cura d'Ars desça sobre nós e permaneça para sempre a bênção de Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.